Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com Murilo Groschutz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai falar sobre um ponto crucial. Você treinou, você se preparou, chegou o dia da sua prova, mas qual é a sua estratégia? A gente vai falar sobre vários pontos que cercam a sua estratégia e pode fazer toda a diferença na performance na sua prova-alvo. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, André? Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês. E como o André já fez falou na introdução, tema estratégia de prova, um tema extremamente relevante que eu noto na minha prática profissional ali que essa é uma questão de dúvida de muitos corredores e corredoras, né? E muita gente erra ao definir suas estratégias de prova, ou muitas vezes não a define, o que também é um grande problema. Então, hoje a gente vai abordar vários tópicos a respeito desse grande tema que, com certeza, tem muita relevância no nosso universo da corrida. Maravilha. E assim, vamos começar, gente, pelo objetivo. Então, a gente tem uma prova. Pode ser 5K, 10K, 21, maratona, ultramaratona, provas tem de todos os tipos. Mas sempre a gente tem que ter, ou a gente deveria pelo menos, ter um objetivo, né? E esse objetivo, de preferência, é muito recomendável que ele seja um objetivo realista. Porque ao definir um objetivo realista, você está a meio caminho para conseguir alcançá-lo, certo, Murilo? Então, qual a importância da gente definir um objetivo e, mais ainda, um objetivo realista, Murilo? Perfeito, André. Acho que o principal objetivo é que você consiga alcançar, né, o seu objetivo. Se ele for muito irreal, a chance de você não alcançá-lo é muito grande e a chance de você se frustrar e muitas vezes até se desanimar com a corrida aumenta muito, aumenta de forma significativa. Então, os objetivos precisam ser realistas, ao mesmo tempo um pouco desafiadores, né? Aquele objetivo também muito fácil, tem uma pessoa ali que já correu, por exemplo, 10 km para 50 minutos, ela fala, eu quero fazer para 49,50. Poxa, vamos colocar um pouquinho mais forte, vamos colocar um desafio um pouco mais desafiador, que te faça ali acordar motivado para os seus treinos, te dê aquele empurrãozinho, tem que dar um certo frio na barriga, né? Eu gosto dessa expressão, eu gosto de brincar falando isso. Então é isso, André, a gente não adianta nada a pessoa também falar, faço 10K para 50 minutos, meu objetivo é daqui 3 meses fazer para 45. A chance dessa pessoa quebrar, não conseguir, se frustrar, como eu falei, é muito, muito grande. E eu noto isso muito quando novos alunos me procuram, né? Eu já tive caso de alunos que me procuraram faltando 3 meses para uma maratona, eu até já comentei isso no episódio, nos nossos primeiros episódios. E aí eu falei, que legal, quantas maratonas você já fez? Como que... Não, eu sou sedentário, não sou corredor, quero começar agora. E a pessoa já estava inscrita numa maratona. Exato. Também já peguei casos de pessoas que vieram até mim falando assim, olha, não corro faz 5 anos, estou sedentário, 20 quilos acima do meu peso ideal, e eu fiz sem brincadeira, eu fiz uma promessa com um grupo de amigos de que daqui, acho que eram 2 meses, eu ia correr 5K abaixo de 25 minutos, sabe? Um tempo até muito forte para a época que essa pessoa estava correndo. Então, assim, os objetivos têm que ser realistas, como você falou, André. Eles têm que dar, sim, um frio na barriga, mas eles precisam ser alcançáveis. E eu gosto de brincar assim, você até pode ter também um objetivo de mais longo prazo. Isso. E, por exemplo, ter os seus 10K para 45 minutos, por exemplo. Mas você precisa quebrar esse objetivo em algumas frações. Etapas, isso é muito importante. A gente nunca vai falar, não vislumbre ali um tempo muito bom, ou não tem essa meta de longo prazo. Isso é importante também, mas é muito importante que a gente tenha etapas, que a gente divida o nosso objetivo, e a gente tenha degraus a serem conquistados no meio do caminho até alcançar o nosso objetivo maior, digamos assim. E eu queria ampliar essa discussão, Murilo, assim, a gente está falando aqui de, por exemplo, você está citando exemplos de um 5K sub-25, sub-20, ou um 10K, mas assim, o seu objetivo não necessariamente precisa ser o tempo da prova, né? Você pode, por exemplo, o meu objetivo para este ano é aumentar a minha distância de 5 para 10, de 10 para 21. Então, assim, não é necessariamente só o ritmo, né? E eu queria destacar, assim, que às vezes a gente pode parecer uma coisa fácil, assim, a gente está colocando aqui assim, seja realista, tenha uma meta desafiadora e ao mesmo tempo realista. Isso não é tão simples, né, Murilo? Acho que assim, é uma coisa que a gente tem, óbvio, o recurso do treinador, do assessor de corrida,
Mas eu queria destacar aqui a importância da experiência do próprio corredor dentro da sua jornada, né? Então, assim, muitas vezes é melhor você ir se testando, você ir tentando acompanhar e entender o seu corpo, saber como é que está o seu treino nesse momento. Às vezes você já até correu um 10K sub 40, mas hoje um sub 45 é mais desafiador hoje do que era um ano atrás quando você estava super bem treinado. Então, esse autoconhecimento não é algo tão simples. Então, a dica aqui é ir com calma, ir se conhecendo, vai correr as mesmas distâncias algumas vezes para ganhar experiência. E aí, é claro, se você tiver disponibilidade de ter um treinador de corrida, buscar essa assessoria, buscar esse cuidado. E eu queria saber um pouquinho de você, Murilo, assim, como que um treinador, como que um assessor de corrida consegue justamente traçar objetivos realistas para os seus alunos? Porque não é algo, como eu já falei aqui, não é algo simples. Perfeito. Primeiro eu vou complementar uma coisa que você falou antes, né, sobre a questão do autoconhecimento, André. É algo que leva bastante tempo mesmo para ser adquirido. Nos exemplos que eu citei anteriormente, né, de objetivos ali muito inatingíveis, né, muitas vezes não é culpa desse atleta, né, dessa pessoa, é muitas vezes uma ignorância, né, no sentido não pejorativo da palavra, mas uma ignorância da pessoa. Poxa, nossa, é tão difícil assim treinar para uma maratona, é verdade que em 3 meses eu não consigo ser uma pessoa sedentária, sabe, são essas questões assim, então é realmente... A ignorância no sentido não tenho conhecimento suficiente para conseguir saber o ritmo que eu tenho que correr, não é ignorância no sentido pejorativo, né, é puro desconhecimento. Exatamente, André, perfeito. E aí, agora respondendo a sua pergunta, como que um assessor de corrida, um treinador de corrida pode ajudar uma pessoa a pensar nos seus objetivos e defini-los, né, de forma mais apropriada? Primeira coisa, André, o treinador de corrida, o assessor de corrida, ele entende melhor sobre a questão do treinamento, né? Então, quanto tempo em média uma pessoa leva para ser treinada, quais são as adaptações fisiológicas, biomecânicas que ela precisa para conquistar aquele objetivo em específico, quanto tempo essas adaptações costumam levar, quais são as variáveis, por exemplo, o sexo, a idade, o nível de condicionamento físico atual daquela pessoa, quanto esses fatores podem interferir nessas adaptações que ela precisa para se tornar aquele atleta que vai alcançar aquele objetivo que ela definiu. Então, a partir dessas análises, né, e também analisando os treinos dessa pessoa, então como que ela está performando nos seus treinos? Quais são os tempos, as marcas dessa pessoa, ou concluiu, não concluiu, em quanto tempo, em determinadas distâncias, né? O assessor de corrida, o treinador, pode também inserir alguns testes na rotina de treino dessas pessoas. Então, teste de 3 quilômetros, teste de 12 minutos, 1.500 metros, entre outros. Pode definir uma prova ali, por exemplo, um atleta está treinando para uma prova de 21 quilômetros. De repente, eu defino ali uma prova de 5 quilômetros no meio da preparação dessa pessoa, para que ela corra no seu limite, no seu máximo mesmo, e através desse resultado a gente consegue extrapolar qual seria o seu tempo em meia maratona. Exato. Todos esses pontos nos ajudam a definir de forma mais clara qual vai ser o objetivo dessa pessoa. Perfeito, Murilo. E assim, Murilo, eu queria colocar aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é assim, eu queria sugerir para as pessoas, quando traçar um objetivo, evitem objetivos do tipo assim, eu quero correr uma maratona para 3 horas e 15. Eu acho que é muito mais interessante se você fizer assim, olha, eu quero correr uma maratona entre 3 horas e 15 e 3 horas e 25, vamos dizer assim. Então, assim, em vez de um alvo desse tamanho, um alvo que tenha uma certa tolerância. Por quê? Por quê? Primeiro que você tem condições climáticas diferentes, você não sabe como é que vai ser esse seu ciclo de treino, você não sabe se você vai se machucar no caminho, no meio do caminho ou não. Então vamos supor, você correu uma maratona para 3 horas e 40. Você precisa falar assim, não, agora eu quero correr 3 horas e 29. Você pode colocar uma banda. Eu quero correr até 3 horas e 35. Então criar uma margem, né? Então assim, eu acho que isso aumenta a chance de você atingir os seus objetivos e mais, evita um risco, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de, por exemplo, você tem todo um objetivo traçado, você tem um assessor de corrida, fez lá um teste de 3 km, e ele acha que a sua aptidão de corrida é para correr para um objetivo A. Porém,
na semana da prova você ficou resfriado, e no dia Uhum. da prova pegou uma onda de calor, algo cada vez mais comum. A chance de você ter tudo isso destroçado por uma condição adversa é muito grande. Agora, por outro lado, se você tem uma banda de objetivo de tempo, talvez você tenha uma chance maior de sair da prova com uma sensação de atingir meu objetivo dentro daquela faixa e não fique tão frustrado. Outra coisa é talvez ter mais de um objetivo para cada prova. Por exemplo, uma pessoa que vai correr a sua primeira maratona. O cara vai correr a primeira maratona, ele pode, mesmo sendo a primeira, ter um objetivo de tempo. Só que ele Sim. nunca correu essa distância. Então, assim, o que eu falei assim, olha, não, eu quero correr uma maratona, eu quero que ela seja sub 4. Esse pode ser seu plano A. Mas qual que é o seu plano B? Não, se eu começar a me sentir mal, eu vou aceitar que eu vou correr um pouquinho mais devagar, porque o que eu não quero é quebrar. Eu quero chegar no final bem. Opa, esse é um... Então, assim, queria um objetivo de tempo? Não, o que eu quero é terminar bem. Ou, no pior cenário, não, eu quero cruzar os 42. Então, cria, às vezes, mais do que um objetivo se adaptando. Porque quanto maior a distância, eu acho que maior é o número de variáveis, maior é o risco de você se deparar com uma situação adversa, climática, enfim. Então, eu acho que para evitar frustrações é sempre bom ter essas A, B e C, ou A e B, enfim, e sempre numa faixa. Acho que seria mais interessante. Concordo totalmente com você, André. Eu acho que quando a gente vai fazer uma determinada distância pela primeira vez, o principal objetivo, o objetivo base ali é terminar essa distância bem, sem Uhum. sofrer. O que a gente fala muitas vezes aqui, né? Fazer uma Sem prova a todo sofrer, talvez custo. seja um pouco difícil, por exemplo, numa É, maratona. Você vai sofrer, mas assim, sem morrer, sim. né? Sem Sem quebrar. morrer, sem que aquilo seja algo traumático, que você Uhum, termine falando, nossa, nunca mais quero fazer isso aqui na minha vida, uhum, fazer a prova a todo custo, a gente já falou isso em outros episódios, é algo que a gente não recomenda, não é legal, não é esse o objetivo da corrida, né? Então, terminar relativamente bem, sem morrer, gostei desse termo, é o objetivo básico quando você vai fazer uma distância pela primeira vez, né? E depois você tem outros objetivos, né? E aí você analisa, talvez no dia, como você se sente no dia, condições climáticas, como você falou, qual objetivo você vai mirar, vai tentar atingir. E o que você falou também, André, faz muito sentido em relação às distâncias, né? Quanto mais longa a distância, mais variáveis vão entrar em jogo ali para certo. interferir ou não na conquista do seu objetivo, né? Então, por exemplo, um calor mais forte do que o esperado no dia da sua prova, com certeza vai interferir muito mais no seu resultado numa meia maratona, numa maratona, do que numa prova de 5 quilômetros, Com que é muito mais certeza. rápida, muito mais curta, seu corpo sente menos aquela questão climática, então faz todo sentido também. Legal. Você sabe que você falou gostei desse termo morrer. Eu lembrei da minha treinadora da época da faculdade, a Joelma. Aliás, um beijo pra Joelma. Uhum. A Joelma foi atleta profissional e treinava a gente, sempre que a gente ia assim, pô, Joelma, justamente traçar a estratégia de prova. O 1.500 metros é uma prova muito dolorosa assim, por Uhum. incrível que pareça, apesar de ser 1.500 metros, você consegue quebrar, assim. Se você sai muito forte, você quebra e acabou, entendeu? E aí Uhum. eu falava assim, pô, Joelma, mas você quer que eu saia pra esse ritmo, mas se eu morrer? Ela fala assim, André, se morrer, morreu. E aí a É. gente a gente tinha o pessoal ali que treinava o meio fundo e a gente sempre falava assim, pô, mas se morrer, morreu, se morrer, morreu. Aí virou tipo um mantra nosso, assim. Uhum. Mas Uhum. assim, apesar de que era o meu mantra naquela época, acho que assim, o contrário, né? Na verdade, não. Se morrer, deu ruim. Eu não quero que as pessoas morram. Não, Exato. não morrer literalmente, tá, gente? Calma lá. Morrer que a É. gente fala é assim, quebrar, assim, fazer Uhum. uma força a mais e não conseguir fazer mais o resto da prova, ter que abandonar a prova no meio do caminho. É isso que a gente tá chamando aqui de morreu. Uhum. E aí, inclusive, faz um gancho perfeito com o próximo ponto, que é, além da meta, né, é o planejamento sobre o ritmo de prova. Uhum. Então, como que a gente pode, primeiramente, treinar para um determinado ritmo, definir qual vai ser o ritmo e quais são os treinos que a gente faz para a gente justamente se acostumar, treinar. Vamos lá. Uhum, perfeito. André, determinar o ritmo são seus testes feitos durante o processo de treinamento, durante o período específico de treinamento para uma determinada prova, como eu falei, teste de 3 km, 1.500, 12 minutos, etc. E também as suas provas preparatórias, né? Suas provas que Perfeito. você vai fazer durante o processo também de treinamento específico. Todos esses resultados em conjunto vão determinar qual ritmo você deve tentar na sua prova-alvo, né? Como treinar esse ritmo? Incorporando ele durante os seus treinos, né? Perfeito. Principalmente para atletas intermediários, atletas avançados, que já tem um volume semanal de treino um pouco mais alto.
já é interessante que a gente comece a inserir treinos com ritmo de prova. Então, por exemplo, um treino longo do final de semana, que vai ter alguns blocos onde aquele atleta vai simular a velocidade que ele quer impor na sua prova-alvo. Isso é muito importante. Para Muito atletas muito importante. iniciantes, que estão ali encarando uma determinada distância pela primeira vez, são estreantes, né, numa prova específica, talvez isso não seja tão necessário, porque o principal objetivo é você terminar bem, tudo bem ele acelerar um pouquinho no dia da prova, mais do que ele costuma fazer nos seus treinos longos, né, ele vai ter essa capacidade, mas para atletas intermediários, avançados, já é muito interessante que a gente simule o ritmo de prova, para que ele fique familiarizado com esse ritmo e não chegue no dia e fale, nossa, como que é correr a 4h30? Nossa, eu nunca fiz isso, porque ou eu corro meus longos a 5h40 ou faço os meus tiros, talvez, ali de potência aeróbia para 3h50, mas eu não sei quanto é correr a 4h40. Como que é essa sensação? Então é importante que a gente incorpore isso durante os treinos desse atleta. E aí eu vou de novo, gente, talvez eu fique um pouco repetitivo aqui, falar da importância de respeitar esse processo. Não é fácil você entender, tipo assim, pô, o que é um ritmo, uma sensação de um esforço de que eu tô correndo um 10K, né? Então, por exemplo, hoje, se você falar assim pra mim, André, corre aí no ritmo de 10K, e eu tivesse sem relógio, talvez eu não crave ali, mas eu tenho mais ou menos noção do que é correr com um 10K. Ou se fala assim, não, agora corre no ritmo de 5K. É outra sensação. Um ritmo de meia maratona, um ritmo de maratona, desenvolver essa noção leva tempo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm mais dificuldade. Tem a ver com a sua bagagem. Então, entender isso é super... É uma coisa que leva tempo. Não tem como... Aliás, tem como acelerar isso, que é com um bom treinamento, incorporando, como o Murilo já falou, treinos específicos na sua rotina. É algo extremamente treinável, mas assim, para a grande maioria das pessoas não é algo assim que você pega da noite pro dia, né, Murilo? Exatamente, André. A pessoa precisa ficar familiarizada com os ritmos de prova, né? Como eu falei, isso é muito importante. E muitas vezes, André, a pessoa nem sabe que aguenta um determinado ritmo, né? Então, olha, você vai fazer a prova de 5 km para 4h30. Aí a pessoa que nunca correu nesse pace, ou nunca fez essa prova nesse ritmo, ela começa ali a 4h30 e fala, nossa, eu não suporto isso aqui, eu vou diminuir, porque está muito extenuante. Mas talvez fisiologicamente ela até aguentasse, mas o psicológico dela não permite ela manter aquele ritmo, porque ela acha que vai quebrar. É muito esforço e ela acha que ela não suporta aquilo durante aqueles quase 22, 23 minutos de prova. Boa. Aí, Murilo, eu queria falar aqui de dois pontos. O primeiro deles é uma grande discussão aí, tem até uma discussão em literatura científica, né, sobre a estratégia mesmo de pacing, né? Tipo, como você vai dividir o seu ritmo na prova. Vou explicar. Você pode sair um ritmo constante, então você vai tentar fazer o mesmo pace do quilômetro 1 ao quilômetro final, seja ele o quilômetro final 42, 10, 21. Você vai tentar fazer o mesmo ritmo a corrida inteira. Ou você vai ir para uma estratégia de split negativo, que a gente chama, ou seja, a segunda parte da prova mais forte. Então você, vamos supor, vai correr uma meia maratona. Você corre os primeiros 10K para 5 por quilômetro e depois na segunda metade você tenta ir para 4h50, 4h45, tentar dar uma apertada na segunda metade. Ou, o que é pouco comum, e eu já vou dar o spoiler aqui que eu acho que é um pouco, diria que é, de modo geral, não recomendável, você sair já num ritmo mais forte para depois ganhar uma gordurinha para tentar na segunda metade da prova você administrar essa gordura. Então, fala um pouquinho dessas três estratégias, Murilo. E qual que você recomenda para a maioria das pessoas? Ok. O split, vou começar pelo split negativo, tá? Então, fazer a segunda metade da prova em um ritmo mais forte do que a primeira metade. Esse é o cenário, digamos assim, ideal, o mais bonito, na teoria mais legal, digamos assim, né? Então, ela larga com um ritmo um pouco mais cauteloso e vai crescendo ao longo da prova, vai guardando energia para no final você conseguir, digamos assim, soltar a perna nos últimos quilômetros e entregar uma segunda metade mais forte. Mas isso na prática é muito, muito difícil, né? São poucos os atletas que conseguem fazer isso, né? Até atletas profissionais algumas vezes não conseguem manter um ritmo um pouco mais linear ou até mesmo fazem um split positivo, a segunda metade um pouco mais forte, né?
Mas se tratando de atletas amadores, é algo difícil. A gente busca, sim, isso, é a recomendação geral, mas muitas vezes a recomendação mais fácil de ser seguida é, olha, tente manter um ritmo mais constante ao longo da prova. Então, se o seu ritmo é fazer os seus 10K para 5:30, vamos manter 5:30 desde o começo, vamos manter isso, tá? Durante toda a sua prova. E se no final você conseguir, talvez ali nos últimos 2, 3 quilômetros, soltar um pouquinho mais, acelerar, talvez ali reduzir uns 5, 10 segundos por quilômetro, beleza. Mas a princípio a orientação é seguir de uma forma um pouco mais linear. Agora eu concordo totalmente com você, o que a gente não quer, né, é fazer uma prova, um começo de prova muito forte, né? Isso é algo que a gente sempre recomenda que os atletas não façam. Por que isso, André? Porque a chance desse atleta quebrar no final é muito grande. O que é quebrar, pessoal? É você não ter mais energia, você precisar abandonar a prova ou o seu ritmo cair de forma muito, muito significativa. Então, você quer manter ali 5:30 de média numa prova de 10 quilômetros, vamos supor. Aí você vai lá e você larga 5:10 por quilômetro e no final da prova você termina ela às 6:20. Putz, você quebrou nessa prova. É uma diferença muito significativa, né? Exato. Agora, tem alguns atletas que têm uma consciência muito grande, que conseguem até talvez largar ali a uns 5:20, 5:25 e depois terminar a prova a uns 5:35. Só que o risco de você seguir uma estratégia desse tipo na prova é muito grande, porque a chance de você talvez se empolgar no começo por outros fatores externos como uma motivação extrínseca ali de torcida, a música da largada, outros fatores ali que podem acabar fazendo com que você, nossa, estou me sentindo muito bem nessa prova. Então Perfeito. eu vou acelerar aqui. Então talvez você não consiga só segurar os 5:25. Talvez você já vá para um 5:15, 5:10, como eu mencionei. E isso vai fazer com que, fisiologicamente falando, você se desgaste muito e realmente falte energia depois. Então falta perna, falta fôlego, você realmente já acumulou muito lactato na sua corrente sanguínea, você não consegue mais dissipar esse lactato, e aí você acaba Exato. entrando em fadiga mesmo e não consegue sustentar o ritmo de prova. Então, é uma estratégia muito arriscada. Tem gente, eu já tive aluno, tenho alunos que conseguem fazer isso. Ah, não, eu prefiro fazer assim, eu vou forçar um pouquinho aqui nos 2 primeiros e depois eu encaixo um ritmo mais constante e termino a prova com uma certa folga. Ok, mas Mas é assim, não é o atípico. que eu recomendo. É muito É raro isso só dar você, certo. é só você ver, né, Murilo? Quantos profissionais fazem isso? É raríssimo, né? Eu consigo me lembrar Raríssimo. recentemente do quem ganhou a Maratona de Boston esse ano, eu vou esquecer o nome dele. Ele fez uma estratégia meio suicida, assim. Ele saiu muito forte, abriu e eu falei, esse cara vai quebrar. E aí foi um dos raros casos que ele não quebrou. Aí quando o cara não quebra, ele vira o herói, né? O cara ganhou e tal. Lembrando que Exato. Boston é um percurso super complicado. Mas Uhum. assim, cara, eu queria assim deixar para as pessoas que por que você sair forte geralmente não é uma boa estratégia. Vamos supor que você vai correr uma meia maratona ou uma maratona. Significa que você vai ter que fazer sua prova em Z2, Z3. Se você larga em Z4, você vai. O que vai acontecer? Você vai produzir muito lactato, como o Murilo falou. Você vai acumular ácido no sangue. Você vai fadigar todo o seu sistema musculoesquelético, a fadiga periférica. Vai dar errado. Não tem como você correr uma maratona em Z4. Não é inteligente. Não, é por isso que os maratonistas profissionais não fazem isso. Ou os amadores sérios não fazem isso. Então, assim, sair forte é a receita pro desastre. Né? Então, de novo, vou ser repetitivo aqui. Como eu já falei, eu já quebrei no 1.500 metros. Se você sai mais forte do que você é capaz no 1.500 metros, você às vezes não completa a prova. Ah, mas eu quero fazer, eu tenho vontade. Agora que você produzir muito lactato e ficar com acidose no sangue, seu corpo vai, para que você não entre em colapso, ele vai falar, para de correr. Entendeu? Uhum. Ou diminui o ritmo. Ele vai te obrigar. A nossa mente, claro que ela é treinável, mas tem um limite. E o nosso limite é o nosso limite fisiológico. Então não é inteligente você sair forte. Eu acho assim, Murilo, o constante, ele é muito legal. Eu acho que talvez seja a estratégia aí que a gente deve almejar. Agora, o split negativo, quando ele dá certo e assim, não, assim, por coincidência ou não, as minhas 2 maratonas eu fiz split negativo, né? Então, assim, a segunda metade eu corri bem mais forte. E o mais interessante, eu vou falar um pouco do lado positivo, assim, psicológico do split negativo. Que você sai e você vê aquela enxurrada das pessoas correndo e sai, vai pra frente, você sendo ultrapassado por pessoas mais velhas, com pessoas que você olha assim, você fala, putz, eu acho que eu tô melhor treinado que esse cara, mas tudo bem, você vê que a pessoa tá extenuante, língua para fora, respiração ofegante, e você tá lá no seu ritmo.
você passa a primeira metade e você começa a passar todas essas pessoas que te passaram no começo, porque elas quebraram. E você você faz a segunda fase da prova inteira só ultrapassando pessoas. Isso tem um efeito mental muito positivo e muito legal, né? Então, assim, eu acho que o split negativo ele é muito bom nesse sentido. Aí vai ter alguém que vai falar assim, mas significa que você deixou de dar o seu máximo. Não necessariamente. Na segunda metade você toca o pau, entendeu? Toca e corre o mais rápido que você puder. É claro que eu não tô falando aqui de, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Eu vou largar na maratona pra, sei lá, um pace de 6 e vou terminar para um pace de 4,30. Não, aí você tá exagerando. Quando a gente fala split negativo, é uma diferença pequena entre o ritmo inicial e o ritmo final. Então, assim, é um leve aumento de ritmo. Outra coisa que eu queria dizer, Murilo, que eu acho que é muito importante, principalmente para provas que tem altimetria, que tem subidas, que tem descidas, é a gente se guiar não somente no ritmo no sentido de pace, mas no esforço empregado, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você vai correr uma prova aqui no quilômetro, uma prova de 10K, que no quilômetro 5 ao 7 tem uma elevação muito importante. Se você fala assim, não, eu vou fazer a prova inteira para 5, para 1. E quando você chegar nesse momento da elevação, para você manter 5 para 1, seu esforço vai ter que ser muito maior. Sim. Então, isso vai ser um pouquinho sobre o quarto ponto que a gente vai falar hoje. Então, se você tiver alterações importantes de altimetria, percurso, eventualmente você adaptar e focar muito mais em sensação de esforço, ou seja, o quanto de força eu estou fazendo para correr, do que especificamente o pace, né? Acho que isso é muito importante também. E a última mensagem que eu queria deixar é assim, gente, para quem, vamos supor, aquela pessoa que vai correr a primeira meia maratona da vida ou vai correr a primeira maratona da vida, você provavelmente vai fazer o melhor ciclo de treinamento da sua vida. Você vai entrar ali numa faixa de treinamento que provavelmente você nunca esteve. Ou seja, você vai estar melhor treinado do que nunca. É muito comum você passar a primeira meia da maratona e falar assim, nossa, eu estou muito bem. E 5 quilômetros depois você quebra. Né? Murilo pode falar a experiência dele. Então, assim, é normal se sentir bem no começo de uma prova. Esse é o ponto, né? Então, assim, vai com calma, não se empolga, não muda a estratégia no dia. Segue o que o seu treinador falou, segue o que você fez nos seus treinamentos, entendeu? Porque eu vejo muito isso, que eu já falei aqui várias vezes. O pessoal tem um plano e de repente fala, nossa, eu tô muito bem, tudo encaixou, hoje vai ser maravilhoso. Sim, é maravilhoso até o quilômetro 15, mas depois você tem que chegar até o 42. Então, assim, siga a sua estratégia. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. André, quando a fadiga chega, ela é maldosa, assim, né? Então, eu já passei por isso pessoalmente também, de largar um pouco mais forte do que eu queria numa prova de 10 quilômetros, por exemplo. Chega ali no 7º, 8º quilômetro, você, na sua cabeça, você tá correndo rápido, você tá tentando acelerar, mas não é o que o relógio mostra, né? Então, Exato. isso é bem comum. Então, assim, é legal, no começo você está se sentindo bem, até que a fadiga bate e é quase impossível você manter o seu ritmo. E aí, só dando um exemplo, né, do que é o split negativo que a gente mencionou. Por exemplo, para quem está nos ouvindo, né, numa maratona, uma redução de 5 segundos por quilômetro na segunda metade da prova já representa ali uma segunda metade, uma segunda meia maratona, mais de 1 minuto mais forte, né? É mais ou menos essa a diferença que a gente está falando, né? Não é uma diferença de 10 minutos, 5 minutos, não, a gente está falando de diferenças pequenas, né? Às vezes são 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 20, é algo muito, muito tênue mesmo. Maravilha, Murilo. Eu acho que assim, de novo, gente, vou repetir, é normal se sentir bem no começo, tomem cuidado. Beleza? Que isso aí é o que eu vejo toda a prova, que a gente já falou aqui várias vezes. Aí, Murilo, agora falando de estratégia, uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a sua estratégia de hidratação ou a sua estratégia de suplementação. Perfeito. Vamos lá, André. Primeiro que esses pontos, né, hidratação, suplementação, eles são treinados também, treináveis, digamos assim, melhor. Exatamente. Então, a gente precisa incorporar nos nossos treinos, principalmente nos nossos treinos longos, a nossa estratégia de hidratação e suplementação. Perfeito. Né? Não é só, a gente não treina só corrida, a gente treina também esses outros fatores secundários que interferem na nossa performance na corrida. Então é muito importante isso. E você, no dia da prova, obviamente que você vai reproduzir aquilo que foi treinado. Então não é para você inventar coisas novas durante
o dia da sua prova-alvo. Nossa, eu me hidratava a cada 15 minutos, vou me hidratar a cada 30 agora. Não, faça aquilo que você treinou, né? E aí é muito importante também, André, que assim que possível, assim que a organização da prova que você vai fazer disponibilizar um mapa do percurso com os pontos de hidratação, é muito importante que você analise e que você pense, opa, se a prova vai me dar água a cada 3 quilômetros, então eu vou tentar simular isso nos meus treinos. Opa, agora a prova vai me disponibilizar a cada 5 quilômetros, então calma, deixa eu testar, treinar isso também. É importante, porque muitas vezes a gente treina a hidratação a cada 15 minutos, mas no dia da prova você não tem ali água disponível a cada 15 minutos. E aí, como que você vai fazer? Exatamente. Você vai se frustrar, você vai quebrar psicologicamente? Então é muito importante que você também faça o caminho inverso. Legal, você treina para aplicar no dia da prova, mas o que a prova vai disponibilizar? Qual que é o cenário de prova? Isso você precisa incorporar nos seus treinos. Perfeito. Você sabe, Murilo, que essa questão da suplementação, eu acabo usando a suplementação como um mini hack mental, assim, para distâncias longas. Então, assim, deixa eu tentar traduzir isso. É uma maneira de pegar aquela distância que assusta, né, 42. Como eu tento tomar um gel mais ou menos a cada 5 quilômetros na maratona, isso, para mim, vai virando... Além de eu ter feito isso nos treinos longos, eu já tá uma coisa incorporada, é uma maneira que eu acabo utilizando para quebrar a monotonia. Porque, assim, gente, isso é outro ponto, assim... Em alguns momentos na prova, você vai sentir uma certa monotonia, porque 42 km é muita coisa. Então, assim, a cada 5 km eu tomo um gel. Além de eu estar seguindo uma estratégia, eu tô falando assim, opa, já chegou o gel 2. Aí você tá lá... Sim. Daqui a 1 km tem outro gel. Você vai quebrando aqueles 42 em vários bloquinhos ali e você consegue fazer de um jeito que fique mais fácil mentalmente, assim. Então você consegue... Ou a mesma coisa para pontos de hidratação. Vai ter hidratação a cada 7 km, vamos supor. Primeiro ponto de hidratação, segundo ponto de hidratação. Isso vai ajudar muito a parte mental. Pelo menos para mim, ajuda muito. Você divide a prova, né, em pequenas partes. Exato. E você vai dando check nelas, e isso ajuda bastante. E uma outra dica também, eu gosto de fazer isso, quando você leva, por exemplo, uma prova 5 géis de carboidrato, de diferentes sabores, talvez, deixe os melhores para o final. Isso ajuda muito também. Parece bobo, mas ajuda demais. Essa eu nunca fiz. Outra coisa, gente, se você tem uma estratégia de prova, por exemplo, como já falou, para uma prova com percurso desafiador, sei lá, uma São Silvestre da vida, às vezes vale a pena você colocar um ritmo e escrever no braço, pega uma caneta e escreve, porque é difícil você na hora ali, você vai estar cansado, preocupado com hidratação, com calor. Escreve no braço, então, do quilômetro 1 ao 4, pace tal. No quilômetro 5, subida, coloca um pace diferente ali, só para você ter um guia. Eu já fiz isso algumas vezes e além de você quebrar em diferentes partes, isso facilita muito ali na hora, porque, gente, uma coisa é você pensar sentado no sofá falando, eu vou fazer o primeiro quilômetro para tanto. Outra coisa é no dia lá no meio da correria, tendo que se hidratar, desviando de gente, fazendo curva, passando calor, passando cansaço. E aí... já fazendo o link com o próximo ponto, que é estudar o percurso e sempre dar uma olhadinha na previsão do tempo. Então, estratégia de prova tem muito isso. Do percurso, a gente já falou vários pontos, mas pontos de destaque sobre o percurso. Pontos de hidratação, pontos de banheiro, se você, como eu, precisa fazer xixi durante a prova, em provas longas. Quando que tem isotônico, quando que tem água, quando que você está pensando em tomar seu gel de carboidrato. Então, o percurso também envolve isso. Além, é claro, da altimetria, das curvas. Isso ajuda muito, né? E as condições climáticas. Então, aí entra aquilo que eu falei, do plano A, B e C. Né? Então, eu queria correr a maratona para 3h15. Só que essa prova, normalmente, eu estava esperando correr a 18 graus e vai fazer 30 graus nesse dia. Muda seu plano. Muda seu plano. É impossível, né, André? É impossível, pensando... no ponto de vista fisiológico, né? É impossível se você tinha ali uma meta de fazer a prova em X tempo, com 20 graus, se no dia tá 35, é impossível. Você não vai conseguir, nesse dia, se tornar ali o herói e você vai conseguir bater o seu recorde pessoal num dia de 35 graus. Não vai, não adianta. A não ser que você tivesse com um objetivo muito modesto, né? Exato, só se você tiver com um objetivo muito modesto, o que na maioria das vezes não é o caso. Então, dificilmente você vai conseguir. Então, você tem que adaptar sim o seu ritmo, senão vai ser super frustrante essa prova para você. Sobre o percurso, André, sobre a altimetria, infelizmente, em provas de corrida de rua,
ainda são poucas aquelas que nos disponibilizam um mapa de altimetria muito preciso, né? As grandes provas, as majors, tal, elas até Uhum. disponibilizam, mas provas mais corriqueiras, né? Assim, a gente tem uma certa dificuldade em encontrar um mapa que você consegue passar o mouse por cima, ver ali mesmo Uhum. quantos metros de altimetria você tem, consegue calcular a variação em porcentagem, né? É um pouco complicada essa questão, mas de modo geral as provas têm cada vez mais entregado pelo menos um mapa, mesmo que simples, um mapa da altimetria. Então é muito importante que a gente fique de olho nisso, que a gente saiba quais são os momentos que você vai se deparar não só com subidas, mas também com descidas, porque as descidas também são muito traiçoeiras. A gente Sim, já com falou certeza. isso aqui, mas do ponto de vista mecânico, a descida é até pior do que uma subida, digamos assim, porque você precisa ficar freando o movimento, então você vai exigir mais da contração excêntrica Uhum. da sua musculatura de membros inferiores, o que gera um desgaste muito grande das fibras musculares, e isso pode custar muito caro no final de prova, né? Então, Uhum. uma prova que tem muitas descidas, se você soltar muito a perna nelas, você vai acabar sentindo no final Isso uma se você fadiga não muscular cair. muito acentuada. Isso, e o risco de você se machucar, de você cair. Então, você precisa ficar de olho nisso e adaptar a sua estratégia para esses pontos de subida ou de descida, né? O André falou muito bem ali de você escrever no braço com uma caneta, você pode usar a tecnologia ao seu favor também. Então, se você usa um Garmin, você consegue planejar a sua estratégia de prova, passar para o seu relógio ele vai te avisando se você está acima ou abaixo do pace que você determinou para aquele determinado momento, você consegue planejar ali blocos, né? Então, quero dividir a minha maratona em blocos de 5 quilômetros e depois os Uhum. últimos 2. Então, você consegue fazer isso, consegue saber exatamente se você está dentro ou fora do que você planejou. Isso ajuda bastante também, mas eu continuo achando que a estratégia da caneta, ela continua achando ela muito válida, porque muitas vezes o Garmin pode também Eu ia falar é, isso. te ferrar, pode acontecer de você estar num lugar com muitas árvores, muitos prédios, aí o sinal se perde, e a única coisa que você pode confiar no seu relógio, né, nesses casos, é o cronômetro. Então você tem Uhum. que ter ali também anotado talvez algumas parciais, em quantos minutos eu quero passar no 5º quilômetro, em quantos minutos Exato. eu quero passar no 10º. Isso é importante, porque muitas vezes o relógio pode dar um bug ali e você acaba se perdendo, se bagunçando psicologicamente falando, e aí você não consegue mais desempenhar bem na prova porque o seu relógio não está marcando ali o que deveria marcar. E isso é péssimo, né? Então Péssimo. tenha um backup, vá para o analógico também e acaba sendo um pouco mais confiável, né? Com certeza. Assim, e aí, de novo, tem que aprender a ter uma noção. Olha, eu acho que essa sensação aqui é a sensação de 4,20. Acho que essa sensação aqui é a sensação de 4,40. Isso Uhum. é muito importante você desenvolver. Eu já falei isso algumas vezes no podcast. Então é uma habilidade muito importante você ter noção de qual é aquele ritmo que você está correndo. É claro que isso vai mudar um pouco, dependendo do clima, mas isso é muito importante. Uhum. Porque o Marcelo falou lá em Chicago que tem uma parte ali que, por causa dos prédios, o Garmin não funciona. Né? Não só o Garmin. Uhum. O relógio GPS, seja ele Apple Watch, Polar, qual for, não funciona porque não tem sinal de GPS de direito. Então você tem que saber dominar. E para Uhum. quem quer levar essa história de estudar o percurso extremamente a sério, para provas grandes, principalmente majors, algumas provas fora, se você digitar no YouTube percurso, prova tal, existem vídeos às vezes de uma pessoa literalmente correndo aquela prova para você ver Uhum. como é que é. Isso é pros nerds, né? Para aqueles obcecados. Mas tem essa opção, né? Então, para você entender exatamente como que vai ser essa prova. Então, assim, para uma pessoa que está tentando bater uma barreira aí numa maratona, que é um alvo que sempre sonhou, às vezes vale a pena você assistir Uhum. lá, né? Você pode quebrar isso em 2 sessões de treino, você pode até correr assistindo, enfim, para você ter uma ideia do que você vai encontrar no dia, né? Essa sensação do inesperado, ela é engraçada, assim. Dando o exemplo da São Silvestre, por exemplo, você falou de descida, né? A descida Uhum. da Major Natanael, pra mim, foi a pior trecho da São Silvestre. Ah, mas tem a Uhum. Brigadeiro. Sim, a Brigadeiro ela é complicada. Mas eu já sabia que eu ia ter aquela subida. Agora, a Major Natanael descendo, ainda no começo da prova, com todo mundo correndo Muita gente. junto, com pouco espaço. Nossa, cara, aquilo ali eu acho super desafiador. Então, assim,
Eu não sabia, eu não tinha estudado a prova. Você vê que a gente só recomenda e nem sempre segue, né? Mas eu não tinha estudado a prova e eu tomei um susto ali naquele trecho. Eu quase caí, muita gente tropeçando, pessoal saindo da rua para correr na calçada. Então, assim, vale a pena a gente se antecipar a esse tipo de coisa. Acaba sendo até perigoso, né? Esse começo de São Silvestre acaba sendo perigoso mesmo, como você falou. E aí, André, é isso, né? A tecnologia joga ao nosso favor hoje em dia, como você falou dos vídeos do YouTube, né? E aí, muitas vezes, a organização não disponibiliza um mapa de altimetria, mas se você tem um vídeo ali de alguém que correu a prova, o relógio da pessoa cria um mapa de altimetria, né? Exato, Então, pegar a exato. experiência de alguém que já correu, ela pode falar com muita precisão os pontos de aclive, de declive. E aí, uma outra coisa que eu ia comentar, André, a gente falou de calor, a gente falou de altimetria, mas outros pontos que podem atrapalhar muito relacionados a condições climáticas é a chuva, chuvas muito fortes. Com Uma certeza. garoa leve, um chuvisqueiro, pode até ser agradável, né? Mas, de qualquer forma, a umidade relativa do ar vai ficar mais alta. Então, num dia de calor, com umidade relativa alta, a gente sabe que o nosso corpo não termorregula direito, ou seja, não troca calor de forma eficiente com o meio ambiente. Então, a gente não vai resfriar o nosso corpo de forma tão Uhum. eficaz. E isso pode fazer com que a gente tenha uma queda na performance. Então, isso também precisa ser levado em consideração. E é claro que chuvas muito fortes também, pelo simples fato de que você vai ficar mais pesado, você vai ficar com o tênis encharcado, o chão vai ficar mais escorregadio, você vai Aham. se sentir mais inseguro, talvez, de correr forte. Se a prova tiver curvas, você vai precisar reduzir mais do que o normal a velocidade nas curvas. Tudo isso tem que ser levado em consideração também. Exato. E assim, a gente fala aqui sempre do calor porque a gente é brasileiro, mas para quem vai fazer prova Hum, fora, vê com o tempo qual vai ser a temperatura. E assim, se precisar, leve manguito, uhum, leve que é aquela coisa que você coloca no braço assim, para se manter aquecido. Passar frio antes da prova é muito ruim. Sim, passar aquele, uhum, não friozinho, mas aquele frio assim de bater dente é uhum, muito ruim. Você pode correr ali, às vezes numa maratona, os primeiros 5 6 7 quilômetros ainda com a sensação de uma certa hipotermia. Isso é péssimo, né? Quem nunca saiu para correr num dia frio, tá cada vez mais raro isso, infelizmente, mas assim, e sentiu que o corpo tava duro, assim, que a articulação tava meio. Eu tenho muito uhum, isso assim, quando tá mais frio, você fica mais lento, você fica meio travado, parece que tudo uhum, dói, né? Então, assim, também ver nesse sentido, se tiver frio, vá agasalhado, se prepare para esse frio. Passar frio uhum. antes da prova é muito ruim. Às vezes eu acho que as pessoas corretamente, né? Porque a gente mora no Brasil, mas para quem vai fazer prova fora, se preocupam muito com o calor e tem que se preocupar mesmo, mas às vezes negligenciam o frio. Isso mesmo, com certeza, André. O brasileiro normalmente não passa por isso, né? É raro aqui no nosso país, mas correndo fora isso é bem comum, né? A gente vê aí provas que você precisa esperar muito para largar, então você fica ali numa Uhum. situação passando E frio, né? A exposto, né? prova exposto, né? E é isso, o corpo demora mais tempo literalmente para aquecer, né? Para oxigenar seus músculos, a musculatura fica mais enrijecida mesmo, então tudo isso tem que ser levado em consideração com certeza. Perfeito. E aí, Murilo, uma parte aqui que pode parecer um pouco mais subjetiva, que é a Uhum, questão da preparação mental, né? Então, assim, como uhum, que a gente pode se preparar mentalmente para a prova? Como eu falei, assim, sempre que a gente vai correr uma prova no talo, seja 5, 10, meia ou maratona, algum grau de desconforto você vai acabar sentindo, né? Então, como uhum, que a gente pode se preparar mentalmente? uhum. Primeiro ponto, André, é você testando o ritmo de prova nos seus treinos. Você precisa estar familiarizado com o ritmo, com aquele desconforto que você vai encontrar no dia da prova. Isso é super importante, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, André, é você aproveitar os seus treinos também para você vivenciar adversidades. Então, eu sempre falo assim para os meus alunos, é claro, não estou falando para ninguém correr no meio de uma tempestade, com raio, trovão, a Uhum. pessoa se matar ali literalmente correndo numa avenida, levar um raio na cabeça, não é isso. Mas num dia de chuva constante, uma garoa, etc., muitas vezes eu vejo meus alunos, ah, não, hoje eu fui para a esteira, não vou correr na chuva. Tudo bem, às vezes é desconfortável mesmo, Uhum. mas muitas vezes é importante você vivenciar essas adversidades. Como que é correr na chuva? Como que é É correr uma num dia mais delícia. quente? É uma É delícia, bom pra pode ser. caramba. Eu adoro também. Às vezes começar é meio ruim, mas durante é É. bom. Aquela chuva que começa quando você já está no meio do treino é melhor ainda. Então, assim, claro, mais uma vez, a gente não está incentivando ninguém a correr em situações de perigo, mas numa chuva constante, sem raios, sem trovões, você precisa vivenciar isso.
Então, como que é correr num dia mais quente? Então, o dia de verão ali, se você toda vez que você tiver um dia ali de 30 graus, você correr na esteira no ar-condicionado, no dia da prova, se fizer 30 graus, como que vai ser isso? Né? Exato. Vai ser uma novidade para você. Então, é importante, é claro, tomando todos os cuidados. Você vai redobrar sua atenção com hidratação, você vai redobrar sua atenção pós-treino com a hidratação também, talvez com a reposição eletrolítica, você vai usar bonés, você vai usar protetor solar e tudo mais, mas é importante você vivenciar isso também. Então, isso ajuda muito na questão psicológica, você, entre aspas, aprender a sofrer, É. seja com pace, seja com essas condições adversas, é muito importante também. E aí, André, no dia da prova também você ter digamos assim, a inteligência emocional de adaptar, né, os seus objetivos conforme a condição que você encontrar. Então, se você precisar reduzir um pouquinho a velocidade, porque está muito quente no dia, faça isso sem culpa na consciência, né? Isso é muito importante, você não ter o ego ali muito grande, não, eu vou conseguir manter ali meu ritmo, meu objetivo número 1 ali, mesmo estando 35 graus e chovendo, não é assim. Então você precisa ter essa consciência de mudar o seu objetivo se for necessário. Aí, Murilo, o desafio é você encontrar o ponto de equilíbrio entre você não se amedrontar diante da dificuldade, porque isso existe Uhum. também. Sim. Isso é muito individual, mas tem pessoas que. Vou dar um exemplo aqui, pô, correr um 10K, um 5K, às vezes, no talo, às vezes a pessoa, antes dela dar o seu 100%, aquele desconforto vem e fala, não tô preparado, nossa, tá forte demais, e a pessoa às vezes se limita mentalmente. Eu acho que Uhum. isso não vou dizer se acho que talvez seja menos comum do que a pessoa que exagera. Eu acho que é mais raro, não sei o que você acha, depois você pode até comentar, mas acho que é menos Uhum. comum, mas esse tipo de coisa existe. Então, assim, esse aprender a sofrer é importante nesse sentido. Então, é achar o ponto de equilíbrio entre não exagerar a dose e correr o risco de quebrar a cara ou não respeitar uma condição climática adversa, mas Uhum. também não fugir na primeira dificuldade, na primeira adversidade, na primeira sensação de fadiga, na primeira dificuldade, né? Assim, e assim, gente, o esforço mental, né? Que eu acho que esse ponto aqui, ele é uma coisa incrível, assim, que a gente consegue treinar isso. Eu vou dar um exemplo aqui meu, que recentemente machucado, a gente já falei disso aqui. Comecei a fazer treinos longuíssimos dentro da academia em aparelhos alternativos, como elíptico. E, cara, antes, quando eu comecei, eu não conseguia fazer mais que 40 minutos de elíptico. Até que eu comecei a Uhum. fazer 1 hora de elíptico. Até que eu fiz 1 hora e meia de elíptico. Até que eu fiz 2 horas de elíptico. Até que eu cheguei no máximo de fazer 2 horas e 40. E assim, é fácil? Não é, cara. Eu vou até contar aqui uma coisa que eu acho meio tosca, mas que eu acho que, apesar de tosca, eu acho que pode servir para algumas pessoas. Em alguns momentos eu precisei de mantras para encarar 2 horas e 40. Em momentos que eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu preciso parar. Eu pensava assim, eu quero, eu posso, eu vou. E aí eu Uhum. conseguia fazer mais um pouquinho. Eu falei, não, já deu 2 horas, eu vou parar. Eu quero, eu posso, eu vou. E de repente você fez 2 horas e 40, de repente aquela 1 hora que era o máximo que você conseguia fazer, daqui a pouco você tá fazendo e você fala, nossa, foi 1 hora. Então a nossa capacidade de adaptação ela é muito grande. Então assim, de tolerar o exercício. Outro exemplo clássico, que eu sinto muito isso nas tempo runs. As tempo runs, que é aquele treino que você vai fazer um ritmo, geralmente no meio do treino ali, um ritmo mais ou menos de 10K. A sensação de você fazer uma tempo run de 5, de 10, de 15, de 20, de 25 minutos é uma sensação de que dá vontade, o corpo começa a falar, para, tá ruim, porque é um Uhum. esforço, não é altíssima intensidade, mas é um esforço de alta intensidade, mas principalmente ele não tem intervalos, ele é um esforço constante. E isso te dá uma resiliência mental muito forte. Então, é importante você se expor a isso. E, obviamente, você não vai no primeiro dia. A primeira temporada da vida, vou fazer uma temporada de 25 minutos. Vai ser demais. Começa com 5, com 10, com 15, com 20, com 25. E vai se expondo a essa dificuldade, o seu corpo vai se adaptando. Principalmente a sua mente vai se adaptando. E no final você percebe que geralmente você consegue um pouco mais do que você esperava. Não sei se Uhum. você concorda. Concordo, André. Tempo Runs é o tipo de treino mais pesado psicologicamente, né? Assim, é muito extenuante para atletas que estão começando
é importante não só restringir a duração, né, do bloco em mais alta intensidade, mas talvez fragmentá-lo. Então, muitas vezes, fazer blocos mais curtos, né? Então, ao invés de fazer 15 minutos contínuos, fragmenta em 3 blocos de 5 minutos. Ah, mas fisiologicamente não é a mesma coisa. Não, não é, mas é uma pessoa que está começando e ela precisa dessas quebras para que ela suporte também psicologicamente, que ela entenda que ela é capaz, né, de correr naquele ritmo. E aí, aos poucos, a gente vai tornando aquele bloco mais contínuo, né? Sem essas quebras para uma caminhada ou para um trote mais lento. Um outro ponto interessante, André, quando eu já vivenciei isso particularmente, vejo nos meus alunos, quando a gente treina para uma maratona, é engraçado, né? Porque às vezes, até o momento que a gente começa a treinar para uma maratona, talvez o treino mais longo que a gente tenha feito tenha sido de 1h30, 1h40, e aí a gente acha que correr 2 horas, 2h30 vai ser algo muito difícil, e realmente é no começo. Até que as semanas vão passando, os meses vão passando, e se torna algo mais corriqueiro, digamos assim, psicologicamente falando, menos extenuante, como você mencionou a questão do elíptico, que você faz ali 2 horas, 2h30. Não tô fazendo mais, graças a Deus, mas... Não está mais fazendo, mas fazia, e eu achava impressionante, né, a sua capacidade de fazer isso. Mas é exatamente isso que a gente falou, é a adaptação mental, psicológica para aquele esforço. E aí a pessoa está treinando para uma maratona e de repente está numa semana regenerativa e tem ali 1 hora só de treino. Nossa, 1 hora, como é fácil correr 1 hora, né? Como passa rápido. E é engraçado, e é muito engraçado o inverso também, como é rápido esse destreinamento mental também. A gente passou pela maratona, passou ali 2 meses de transição, e a gente vai retomar ali o nosso ciclo talvez para uma nova maratona. Putz, de novo 1h30, 1h40, se torna algo extenuante de novo. Então é igual a adaptação física mesmo. A adaptação mental, ela também existe, tem o treinamento e tem o destreinamento. Então, Murilo, você sabe que essa parte mental, às vezes eu sinto que é algo que algumas pessoas colocam energia demais na parte mental, então às vezes é um pouco inflado, como se isso fosse o mais importante. Não é o mais importante é o grau de condicionamento que você tem, se você colocou a estratégia correta, se você tem um objetivo realista, tudo que a gente já falou até aqui. Mas tem algumas coisinhas que podem ajudar, né? Então, assim, técnicas de visualização é uma delas. Então, visualizar a linha de chegada quando você estiver ali num momento de quilômetro 35 de uma maratona, quilômetro 8 de um 10K, você vai estar provavelmente ali lidando com desconforto, lidando com a dor, lidando com um corpo que começa a pedir para você parar. Então, se você conseguir, assim, não, vou cruzar essa linha de chegada, se imaginar cruzando a linha de chegada, se imaginar atingindo um objetivo que você sonhou, ou se você tiver a sorte de ter um familiar esperando por você na linha de chegada, começar a pensar nesse familiar, isso vai ajudar bastante, assim. Então, você trazer essa visualização desse momento, que é o objetivo final, acho que ajuda muito. E o outro ponto que eu queria falar é positividade. Então, às vezes, a gente está indo para uma prova com alguma insegurança, como eu recentemente estive na maratona com medo de uma lesão que tinha acabado de passar e você com medo de sentir dor durante a prova. E em vários momentos, por exemplo, eu senti que, você acha que eu estou começando a sentir um pouquinho de dor. E aí eu tentava tirar minha cabeça desse ponto para pensar de uma forma positiva. Então, acho que assim, positividade e visualização do seu objetivo acho que pode ajudar bastante gente. Com certeza. Aquela questão também que a gente mencionou anteriormente, né, de fragmentar a prova em pequenos pedaços, também é outra estratégia psicológica muito válida, costuma dar muito certo. Então, dividir, você comemorar cada uma delas, né, conforme elas forem passando, conforme você for atingindo elas, isso ajuda bastante e torna a prova muito menos maçante, muito menos penosa. Muito bom. Então, Murilo, assim, eu tenho uma mensagem final que, assim, a gente, como corredor, a gente quer pensar em correr. A gente pensa no pace, a gente pensa na prova, a gente pensa em qual prova a gente vai escolher. A gente pensa sempre nessas coisas assim que são relacionadas a correr propriamente dito. Mas eu acho que a estratégia de prova pode ser uma coisa com diferencial. E a maneira disso não ser insuportável, disso não ser maçante, disso não ser o lado chato da corrida, é você tentar encarar esse processo também de uma maneira como parte do negócio. Fazendo um paralelo aqui, por exemplo, uma viagem. Pô, tem gente que prefere ir na agência e comprar uma viagem pronta. Tá tudo certo. Quem que faz isso, tá tudo certo. E no começo eu tinha muita preguiça de
organizar o roteiro e ver o hotel e pensar quantos dias ficar em cada lugar, eu confesso que eu tinha preguiça. A partir do momento que eu consegui botar isso como assim, pô, eu vou me organizar, vou tentar curtir esse processo. Hoje eu tenho um prazer enorme, assim, da parte organizacional de fazer uma viagem. Então, como é que faz? Quantos dias vale a pena ficar nessa cidade? Quantos dias aqui? Quais são os lugares mais interessantes de se hospedar nesse lugar? Então, enfim, todo o que envolve o planejamento. Eu aprendi a gostar muito desse processo. Eu acho que a corrida é a mesma coisa. Se você conseguir olhar a estratégia, a organização para uma prova como algo assim, um algo a mais, uma coisa que quando você cruzar a linha de chegada e você atingir seu objetivo, assim, olha, foi o meu treinamento, foi o meu condicionamento, foi o meu treino, a minha força no dia, mas também foi a minha estratégia. Acho que daí você vai ter um caminho para ter um resultado melhor e de uma maneira mais leve, de uma maneira mais gostosa, mais prazerosa. Concordo plenamente com você, André. Complemento dizendo que a estratégia de prova só existe para te ajudar. Então, ela faz, por exemplo, com que você não se empolgue demais no começo, não force demais o ritmo no começo de prova. Então, você fala, opa, olha aqui, tô correndo mais forte. Então, pera, deixa eu segurar, porque essa não é a minha estratégia de prova. Ela te segura dentro do plano, faz com que alguns fatores não virem surpresa, como, por exemplo, nossa, achei que ia ter... Cadê o ponto de hidratação? Não é a cada 3 quilômetros? Não, é a cada 5. Né? Evita com que isso aconteça, faz com que você saiba o que fazer diante de uma adversidade, por exemplo, um calor muito intenso. Ela só tá ali para te ajudar, ela não tá para te atrapalhar, não tá para tornar a corrida menos agradável, chata, maçante, não. Ela tá para te ajudar e fazer com que as chances de você alcançar os seus objetivos aumente. Exato. E assim, aquela coisa, né? A gente teve o episódio recente com o Maurício, né? Que é um ultramaratonista, e ele falou, né? Que aquilo que às vezes numa prova de mais curta pode não fazer diferença, numa prova mais longa faz toda a diferença. Então, o nível de... Aí eu confesso que eu vou fazer uma confissão aqui, eu não tenho nada contra as ultramaratonas. Mas aí eu tenho um pouco de preguiça. Talvez um dia eu aprecie esse progresso da mochila, da lanterna, da comida, né? Que fica muito maçante, mas assim... Deu pra perceber nitidamente que ele adora esse processo. Você vê como as coisas são, que interessante, Sim. né? O cara... Isso daí é parte da curtição pra ele, né? A estratégia. Então, acho que o ultramaratonista, ele conseguiu fazer essa virada. Talvez um dia eu chegue lá. O corredor de corrida de rua muitas vezes acha ruim levar uma garrafinha, né? Durante o treino. Exato. Acha já um bicho de 7 cabeças. Maravilha, Murilo. Muito obrigado. Acho que ficou muito legal. Acho que vai ajudar bastante gente. Quero, antes de terminar, pedir para todos aqueles que chegaram até aqui, se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou desse episódio. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir no Spotify. Ou, se você acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal de YouTube e compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo também. Isso é algo que faz toda a diferença pra gente. Além disso, não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram. O perfil está crescendo e a gente, modéstia à parte, está trazendo conteúdos diferentes do que a gente traz aqui. Então são conteúdos mais rápidos, mas que são, como eu já falei, são pílulas de conhecimento. Então os nossos Reels, as chamadas para os próximos episódios, cortes dos episódios que foram lançados. Então assim, vale muito a pena a gente acompanhar a gente também lá no Instagram. E por fim, para aqueles que realmente gostam do que a gente faz aqui, não deixe de acessar, o link está na bio do Instagram, o nosso Apoia-se. E se não for fazer falta para você e você puder contribuir, vai ajudar muito o podcast a crescer e formar cada vez mais uma comunidade de corredores e corredoras. Beleza, gente? É isso aí, maravilha, André. Muito obrigado por hoje, gostei muito desse episódio. Como você falou, espero que a gente ajude muitas pessoas a encararem a estratégia de prova como uma amiga, não uma inimiga, e espero que a gente tenha ajudado todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá!